E aí, seus malas, fala comigo, bom ou não? Hoje eu trouxe uma lista de 25 aplicativos que vão facilitar muito a sua viagem. Você precisa usar 25? Não. Mas eu vou deixar uma lista aqui embaixo onde você pode baixar os aplicativos que você quiser. E aproveita e me conta, se faltou algum aplicativo aqui, já deixa aqui nos comentários. Sem enrolação, bora lá! E vamos falar um pouco sobre mala. Arrumar a mala é uma das partes que eu mais gosto, mas também é uma das partes mais difíceis, porque tem limite de peso, de tamanho, de tudo. Você quer levar tudo e não pode, você quer comprar, então tem que deixar um espacinho, mas você precisa levar roupa, mas você também não sabe por onde começar. O Packer é um aplicativo que te ajuda a arrumar sua mala, criando uma listinha do que você precisa levar para o destino aonde você vai. Aí, por exemplo, você adiciona aqui uma viagem, então você fala para onde você vai, por exemplo, Paris, na França, do dia 20 ao 23, e a gente vai para lazer. Aqui você fala onde você vai ficar, com quem que você vai, o que que você vai fazer por lá, por exemplo, eu vou colocar fotografia e academia. E aí, aqui ainda pergunta se tem a opção de lavanderia, porque aí você evita levar coisa demais, porque você pode lavar, mas eu não vou marcar essa parte, porque eu não pretendo lavar roupa lá. Então tem que assistir uma propagandinha, ou então pagar o premium, que aí você não precisa se preocupar com essa parte. Uma propaganda até longa. Bom voyage. E aqui, olha, uma coisa que eu acho muito legal é que ele já tem ali uma noção. Claro que não tem como prever o tempo numa distância tão longa, né? Tipo, a gente tem noção do clima mesmo quando tá mais perto. Mas aqui já tá dizendo que vai estar mais ou menos 18 graus. E já me fala aqui o que eu tenho que levar. Então já cria aqui uma lista. Mas aí tem coisa que eu tenho aqui, por exemplo, algodão. Eu vou levar algodão para uma viagem de 3 dias? Não precisa. Então você pode editar a lista e remover coisas que você não quer. Você pode adicionar coisas que você quer. Então, eu não vou levar esmalte de unha, mas eu vou levar um hidratante. Então dá para você personalizar a sua própria lista e aqui ficar do jeitinho que você quer. E tem de tudo que você imaginar, inclusive documentos. Então se você precisa de um auxiliar na hora de fazer a sua mala, o Packer vai te ajudar muito. Muito. Ainda ali durante a sua viagem, durante o seu passeio, de vez em quando bate aquela sede, não tem um lugar para você comprar uma água, ou você não tem moeda, ou sabe, para comprar naquelas maquininhas, esse aplicativo pode te salvar. Ele se chama Water Nearby, mas dentro dele ele chama Drinking Fountains. Então, assim, ele tem vários nomes. Eu pesquisei ele na lojinha de aplicativos como Drinking Fountain e ele apareceu. E aqui mostra todos os lugares que tem água para você beber, fontes de água mesmo. E aqui te mostra aonde é, quanto tempo você vai ter que caminhar até lá. Vamos ver se tem água para beber de graça lá em Paris. Zoom into search. Olha, tem muitos lugares. Perto da torre tem lugar para beber água também. E aqui mostra 1.065 quilômetros de distância, eu posso ir lá beber uma água de graça perto da torre. Então, leva uma garrafinha d'água para você poder beber água sem se preocupar. E depois de beber água, eu sou uma grande mijona, preciso de quê? Ir ao banheiro. Então, o Toilet Finder não pode faltar aqui no seu celular. O Toilet Finder te mostra banheiros públicos e que você pode usar. Te mostra quanto tempo demora para você chegar lá, qual a distância, ele te fala o tipo, ele te fala se é de graça ou não. E, por exemplo, quando é um restaurante ou um café e o banheiro tem aqueles códigos, eles disponibilizam os códigos. Eu acho isso muito legal. Dá pra você ver como lista ou pelo mapa. Vamos ver aqui um banheiro perto da torre também. Olha, tem um banheiro aqui. Ele é de graça, ele é acessível. 5 estrelas. Achei ele muito legal. A gente adora esse aplicativo. De vez em quando bate o desespero. E só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é ir ao banheiro. Muito legal. Aqui fala que esse aqui é de graça, mas eu acho que esse aqui tem que pagar, hein? Olha, esse aqui tem até um lugar para lavar a mão do lado de fora. Interessante. O Google Tradutor, que é a ferramenta essencial se você vai viajar para um lugar onde você não domina totalmente o idioma. Ele traduz para, tipo, milhares de idiomas. Eu nem sei quantos idiomas o Google Tradutor tem, mas tem, tipo, todos que você imaginar. E não só para traduzir, digitar o texto e traduzir, mas o Google Tradutor, ele tem ferramentas muito legais. Essa que eu acabei de falar, que você já conhece, que você digita o texto e ele traduz, por exemplo, vamos traduzir aqui para alemão. Quanto custa? Aí aparece aqui
traduzido a escrita, né? E aqui você pode clicar para escutar como é. Então, se você precisar falar com alguém, você não precisa mostrar o telefone, você só fala porque você aprendeu aqui agora. Mas outras ferramentas muito legais do Google é essa aqui, que se chama Conversa, que você clica, eu estou falando agora, parei e ele já traduziu para o alemão. Quando a outra pessoa quiser falar, ela aperta no microfone do lado de cá e aí ela vai falar em alemão, por exemplo, Guten Morgen. E já traduz para bom dia. E o volume, porque eu tô gravando, o volume está baixo, mas você provavelmente já está escutando que ele fala, dá para escutar o áudio do que está sendo traduzido. Outra ferramenta muito legal do Google Tradutor é essa opção da câmera, onde você clica, ele vai abrir a câmera do seu celular e você pode traduzir um texto. Por exemplo, esse texto está aqui. Se você quer ser bonito, você tem que rir. E é um texto que está em alemão. Quando ele altera e faz assim na hora. Isso aqui é muito bom para você traduzir cardápio ou um texto, qualquer coisa. Dá para traduzir qualquer coisa que você imaginar. Eu acho muito legal e essencial para sua viagem. O Google Drive, na verdade, são dois. Eu quero te falar do Google Drive e do Arquivos ou de qualquer outro aplicativo de guardar coisas que tenha no seu celular. Na sua viagem, ele vai servir para você guardar arquivos importantes e ainda assim ficar fácil de pesquisar. Por exemplo, quando você vai viajar e você precisa guardar o seu seguro, a apólice do seu seguro viagem, ou reservas de hotel, ou cópia de coisas importantes, você coloca aqui no Google Drive e o Google Drive ele vai escanear tudo. Então, você pode pesquisar uma palavra que está ali naquele documento que o Google Drive vai encontrar. A mesma coisa para os arquivos. Então, por exemplo, estou aqui no meu Google Drive, se eu pesquisar Lufthansa, vamos ver o que aparece. Olha, apareceu um ticket, uma viagem que a gente fez há algum tempo atrás. Então, é só você pesquisar qualquer palavra do texto que no Google Drive você vai encontrar. Então, é ótimo para você guardar os documentos importantes, você consegue fazer a pesquisa e é acessível de qualquer lugar, desde que você tenha a internet e a senha da sua conta. Isso é uma dica muito importante caso você vá viajar para algum lugar, principalmente se for uma viagem internacional. Escaneie, tire fotos e guarde todos os PDFs de todas as reservas que você fizer, de todos os documentos importantes e guarde numa nuvem tipo o Google Drive, que aí você consegue acessar de qualquer lugar. Se você tá curtindo esse vídeo, mas você ainda quer mais dicas sobre viagem, você tem muitas dúvidas sobre a viagem que você tá planejando, entre em contato com a gente, que nós temos uma consultoria de viagem e a gente pode te ajudar tirando suas dúvidas, te dando muitas dicas super legais e o link tá aqui na descrição. Outro aplicativo também super importante para sua viagem é o Google Fotos. Por quê? Ele funciona como uma nuvem também. Você faz o backup das fotos do seu celular e elas são, se você fizer lá as configuraçõezinhas, elas automaticamente vão para a nuvem do Google Fotos e aí você libera espaço no seu celular para você tirar mais fotos ainda. E as fotos no Google Fotos, elas ainda são pesquisáveis, então fica muito fácil de... daqui a alguns anos você quero ver a foto de quando eu estive no castelo na República Tcheca. Você pode escrever República Tcheca ou castelo e também escaneia texto. Então, se você está procurando uma placa, alguma coisa que tenha um texto, é só você digitar aquele texto lá que muito provavelmente ela vai encontrar. E vou mostrar aqui rapidinho para você. Quando você vai aqui em pesquisar, ela já separa as pessoas por nome, então elas identificou até os cachorros das fotos, então tem aqui o Caramelo, o Hector, o Fred e todas as outras pessoas que aparecem nas minhas fotos, então assim, dá até para você pesquisar por pessoa. Ainda aqui no mundo do Google, vou falar para você da utilidade do Google Agenda, que como você provavelmente sabe, é basicamente um calendário ali no seu celular, mas uma coisa que eu gosto muito do Google Agenda, principalmente se você usa ele junto com o Gmail, toda vez que você faz uma reserva de um hotel, você faz a compra de uma passagem aérea, ele já te pergunta se você quer inserir isso no Google Agenda. Então ele já aparece lá no seu Google a data e o horário do seu voo, ou quanto tempo você vai ficar em tal hotel. Então se você vai viajar muito para muitos lugares diferentes, numa mesma viagem, você consegue deixar lá tudo organizadinho, então você fica já ligada ali aonde que você tem que estar em cada momento do seu dia. Além de que dá para você compartilhar com outras pessoas, não só os hotéis, os voos, mas atrações ou atividades que você vai fazer no lugar onde você vai. Já dá para você adicionar lá o horário, o local e adicionar um convidado. A pessoa recebe no e-mail e fica no calendário dessa pessoa também. E obviamente, falando de viagem e de Google, não pode faltar o Google Mapas, né? O Google Maps, que ele não só é um mapa, que você consegue olhar caminho para qualquer lugar e dá para olhar a pé, de carro, de transporte público. Então, assim,
É óbvio que você precisa de um Google Maps para sua viagem, mas além disso ele funciona também para montar o seu roteiro através do Google My Maps. O My Maps funciona muito melhor pelo computador, então antes da sua viagem você já pesquisa o que você quer fazer, adiciona os pontos no My Maps e depois você consegue ver pelo seu celular no aplicativo. Basta você abrir o seu Maps, clicar na sua fotinha e em seus lugares. E aí aqui você vai em mapas e aqui estão todos os mapas que existem no meu My Maps. Então, por exemplo, vamos ver aqui, um dia em Valência, foi um vídeo que a gente fez há pouco tempo. Eu já anotei aqui todos os lugares de interesse aqui, todos os pontos de interesse aqui de Valência. Então, se eu quero ir para esse lugar aqui, basta eu clicar lá e colocar rotas. E ele já vai me mostrar como que eu vou fazer para ir para lá de todas as formas. Tem de carro, de transporte, a pé. Esse aqui, que parece uma carona, ele pesquisa os táxis. Também tem bicicletas. E avião, obviamente, não vai rolar, mas se for um lugar longe, talvez dê. E uma coisa que eu gosto de fazer durante a vida é quando eu vejo um lugar, independente do lugar, que seja interessante, por exemplo, um restaurante que faz uma comida muito diferente lá no Canadá. Eu tenho data para ir pro Canadá? Não, mas eu marco lá no meu mapa. Aqui eu vou em seus lugares. Aqui são as minhas listas, ó. Por exemplo, Paris. Tem um lugar marcado em Paris. O que que é? É um hotel que tem vista pra torre e é um preço razoável. Então eu já marquei ele ali, porque vai que um dia eu vou para Paris. Já tem um hotel ali mais ou menos, entendeu? Então, toda vez que eu vejo uma coisa interessante em algum lugar aleatório, eu marco. A função do próximo aplicativo pode ser feita pelo Google Maps, mas eu acho o Move It muito mais fácil, mais simples. Ele basicamente vai te dar a rota para qualquer lugar que você quiser usando o transporte público. E o legal é que ele te mostra não só a rota e como você vai fazer para chegar lá, mas ele te avisa na hora de descer, ele te mostra a localização exata do seu transporte, do seu ônibus, antes mesmo dele chegar aqui. Então você já tem ali uma noção de que horas ele vai chegar perto de você, mesmo que ele esteja um pouco atrasado. E em alguns casos ele mostra até o preço da passagem. Por exemplo, na Argentina isso era muito comum, mas agora eu aqui na Espanha não tô conseguindo ver o preço da passagem, mas eu acho isso muito legal também. Mas pra mim o mais importante é ele te avisar na hora de descer. Ele te avisa assim, ó, você vai descer no próximo ponto. Então você já se prepara pra dar sinal e descer pra não ir pra onde você não quer. Ainda dentro dos transportes, vou falar pra você do Omio, que é um aplicativo que serve pra você pesquisar passagens de ônibus, de trem e de avião, tudo aqui no mesmo lugar. Basta você preencher com os detalhes, por exemplo, saindo de Valência, vamos para Madrid. Dia 24 a gente volta... vamos dia 24 e a gente volta dia 26. E aqui já aparece as opções. Aqui já tá mostrando que não dá para ir de ônibus, mas dá para ir de trem por 39 euros ou de avião por 82 euros. E aqui aparece todas as companhias aéreas possíveis e imagináveis. Isso que é uma coisa muito legal, é que aparece muitas companhias, não aparece só uma, tipo quando você pesquisa no site daquela companhia. Tem muitas opções. Sempre que a gente vai fazer uma viagem, principalmente de trem, a gente olha aqui pelo Omio. Se a gente vai fazer uma viagem de avião, geralmente a gente olha pelo Google Flights, o Google Voos mesmo. Mas a gente sempre olha aqui quando a gente vai viajar de trem. Mas além desse aqui, a gente também tem olhado muito no Trainline, que é esse aplicativo aqui. Eu já até dei uma pesquisada aqui, uma viagem de Londres para Paris, e aqui ele mostra os preços. Olha, de Londres para Paris eu até achei razoável, viu? Uma viagem de um país para o outro, então é uma viagem longa. A diferença do Trainline é que ele só pesquisa trens. Ele não pesquisa outras coisas igual o Omio. E ele foca muito em viagens na Europa, apesar de estar presente em muitos outros países. Mas uma curiosidade do Trainline é que, antigamente, ele sempre vendeu só viagens de trem, mas ele vendia por telefone, por isso que é line, Trainline, entendeu? A pessoa ligava por telefone e pedia, eu quero uma viagem de tal lugar para tal lugar. Eu achei isso muito legal. Mas enfim, isso não vai mudar nada na sua vida, que vai viajar, mas é uma opção de você pesquisar. Tanto o Omio quanto o Trainline sempre tem cupons de desconto, então não esquece de se inscrever nas newsletters deles, que aí eles te mandam um e-mail. Talvez você vai receber muito e-mail, mas talvez você vai receber um cupom de desconto bem legal e vai fazer sua viagem ficar bem baratinha. E pronto, você vai viajar. Principalmente aqui na Europa, muita gente viaja só de mochila. Aí digamos que o seu check-in ainda não abriu, porque, sei lá, só pode fazer o check-in depois das 2 da tarde, ou o seu check-in termina 11 horas da manhã e o seu check-out termina 11 horas da manhã, você precisa ir embora e você vai ficar o resto da sua viagem andando de mochila?
te mostrar 2 aplicativos e os 2 são muito úteis porque um meio que completa o outro. O primeiro é o Nanny Bag e o segundo é o Bounce. Os 2 têm o mesmo objetivo. É um lugar onde você pode guardar malas ou mochilas durante o dia por um preço fixo e aí depois no final do dia você vai lá buscar. Essa é a página inicial do Nanny Bag e basta você colocar aqui uma localização. Então vamos colocar Paris. E aí aqui tem todos esses lugares aqui, são lugares que você pode usar para colocar a sua mala, a sua bagagem, qualquer coisa. Vamos pôr esse aqui que é pertinho da torre. E aqui tá falando 6 euros por cada bagagem por dia. Então se você tá levando uma mochila e você quer deixar lá ela o dia inteiro, você paga só 6 reais, 6 euros. E aí você faz a reserva aqui, tudo tranquilinho, perfect. E o Bounce funciona da mesma forma. E por que eu acho que você deve baixar os 2 aplicativos? Porque eles mostram coisas diferentes. Tem uns lugares que só estão disponíveis pelo Bounce e tem uns lugares que só estão disponíveis pelo Nanny Bag. Por exemplo, aqui o Bounce não tá mostrando nenhum perto da torre. E olha quantos tem perto da torre pelo Nanny Bag. Sabe, tipo, por isso que eu acho que os 2 são muito... Um complementa o outro. E eu já notei que tinha uns que apareciam no Bounce que não apareciam no Nanny Bag. Então, se você quer evitar carregar a sua mochila e deixar ela no lugar seguro, baixa os 2, só por via das dúvidas. O Wise é um aplicativo essencial para sua viagem se você pretende gastar dinheiro. E não tem jeito, se você vai viajar, você vai gastar dinheiro. O Wise é um cartão multimoedas que serve para você fazer pagamentos, transferência, saques, aonde você quiser. E na moeda local de onde você estiver. E a primeira remessa de até mais ou menos 3 mil reais, você pode fazer ela sem taxas usando o nosso link. Então, já solicita aí o seu Wise e já vai começar a juntar aí o seu dinheirinho para viagem, que vai ser muito importante, vai fazer muita falta. E se você gasta dinheiro, você precisa controlar o seu dinheiro. O Travel Spend é um aplicativo muito legal que serve para você fazer o orçamento da sua viagem, mas também para controlar os gastos e para fazer divisão. E sei lá, você pagou uma coisa para o seu amigo te pagou uma coisa, ele vai fazer ali a divisão, ver quem que tá devendo quem. Tudo bonitinho no Travel Spend. Aqui em cima tem um vídeo que o Lincoln gravou sobre o Travel Spend, que é super legal e muito completo para sua viagem. Nos dias de hoje, Wi-Fi, internet faz falta em qualquer momento da vida, mas principalmente na sua viagem. Como que você vai postar suas fotos lá no Instagram sem Wi-Fi? Ou até conversar com a família, né? Isso é muito importante. Esse aplicativo se chama Wi-Fi Finder e ele te mostra aonde tem Wi-Fi para você conectar. E ele ainda te mostra a qualidade do Wi-Fi. Os vermelhinhos meio assim, o amarelo e o verdinho é muito bom. E ele te mostra o que é. Por exemplo, esse aqui é um cafezinho, esse amarelinho aqui é um hotel. Eu vi um aqui pro lado que é uma lojinha. Então ele te mostra assim, até onde que é, tipo, como que você vai fazer para encontrar. Se é uma loja, se é um café, se é fácil. E fala um pouquinho aqui sobre a qualidade do Wi-Fi, da internet. Então dá pra fazer muitas coisas, tipo, esse aqui dá pra você jogar, mas não dá pra você fazer uma live. Dá pra você conversar de vídeo mais ou menos. E esse é um mapa que funciona offline. Só que pra funcionar offline, você precisa primeiro baixar o mapa local. Então, por exemplo, se você vai, sei lá, para Paris, você vai aqui baixar o mapa, escreve Paris e aí você consegue baixar o mapa de lá e já saber dos Wi-Fi mesmo sem Wi-Fi. E se você vai ficar conectando em Wi-Fi desconhecidos, onde os hackers mais gostam de ficar lá fuçando e tentando pegar suas informações, você precisa de um VPN. E a gente recomenda o VPN do Surfshark, que é o VPN que a gente usa. E ele funciona não só para te proteger em Wi-Fi desconhecidos, mas tipo assim, se você tá querendo assistir uma série coreana, se você tá aqui e quer assistir uma novela lá no Brasil, você consegue alterar a sua localização para ver conteúdos de outros lugares. E o Wi-Fi, o VPN do Surfshark é super baratinho, então vale muito a pena para você se proteger, para você pesquisar passagens aéreas, tipo, o povo, coloca na aba anônima. Vai lá no Surfshark e coloca o VPN, ativa o VPN, que ele vai te criar uma pessoa diferente, você vai conseguir pesquisar passagens muito mais barato. O próximo aplicativo é um dos meus queridinhos. Toda vez que eu vou fazer um roteiro, eu dou uma olhada aqui no Get Your Guide para ver o que tem para fazer, quais atividades, porque não só eu consigo fazer reservas das atividades que eu quero fazer, que eu já sei que eu quero fazer, mas eu consigo descobrir atividades novas. Por exemplo, vamos colocar aqui Paris, para ver o que tem para fazer lá em Paris, além do óbvio. Obviamente, tem os cruzeiros, dá para subir a torre, dá para ir na Disney,
tem muitas coisas, mas eu quero coisas diferentes. Por exemplo, ó, Feed the Mood é um tour gastronômico. Isso é muito legal. A gente fez um tour gastronômico em Madrid, foi muito legal. A gente comeu muita comida típica, a gente bebeu muito vinho e foi muito legal. E aqui tem um tour gastronômico em Versailles. Nossa, muito legal. E que você consegue descobrir atividades diferentes. Talvez você não precisa nem comprar pelo Get Your Guide. Só de você saber que tem uma coisa diferente que você pode fazer lá, já muda totalmente o mood. Além disso, você consegue comprar realmente pelo Get Your Guide e aí todas as reservas ficam salvas aqui no aplicativo. Você não precisa ficar andando com papel, pesquisando onde que tá a reserva daquele passeio e tal. E para evitar você ter que ficar passando o cartão várias vezes, eu vou comprar o museu, passa lá no site do museu. Vou comprar a torre, passa no site da torre. Vou comprar na Disney, passa no site da Disney. Você consegue selecionar todas as atividades que você quer, jogar no carrinho e pagar tudo de uma vez só. Só um pagamento já cobra todas as atividades, isso é muito legal. E o Get Your Guide tem cancelamento gratuito até algumas horas antes do passeio. Então, se acontecer alguma coisa, um imprevisto ou você mudar de ideia, você consegue cancelar sem pagar nada. Ainda falando sobre coisas diferentes para fazer, tem o Atlas Obscura, que foi um aplicativo que eu descobri há pouco tempo, que ele basicamente te mostra coisas diferentes do comum, diferentes do óbvio, para fazer no seu destino. Então, por exemplo, eu vou pesquisar o quê? Paris de novo, adivinhou? Aí aqui você consegue ver pelo mapinha ou em lista, clicando aqui em cima, e aqui tem as coisas diferentonas, assim, detalhes, sabe? E aí aqui ele não só mostra o que tem pra fazer, ele te conta o que é, quanto custa, quantas pessoas já estiveram lá, por quê, qual que é a história desse negócio, quem que criou isso aqui, sabe? Tipo, eu acho muito legal porque eu sou das pessoas que gosta de descobrir a história, de saber as curiosidades, de saber quem fez, de saber quando que aquilo ali foi construído. E aqui vai estar toda a informação. Eu acho muito legal. Inclusive, esse aqui é um lugar que tinha no meu livro de francês quando eu estudava. E eu sempre quis ir aqui nesse lugar. Eu não sei nem o que é, mas só de ver ele de fora eu sempre achei ele interessante. Vou adicionar ele aqui, uma flagzinha Paris, Private List. Quem sabe não acha uma coisa assim diferentona? Olha, o Marco Zero de Paris, tem um monte de moedinha, por que será? Ó, aqui já tá até falando, saiba antes de ir que o Marco Zero de Paris é exatamente no lugar onde eles colocam a árvore de Natal na frente da Notre Dame, então durante o Natal não vai dar pra ver o Marco Zero. Muito interessante. Outro aliado na hora de criar o roteiro de viagem é o ChatGPT. Basicamente, eu já fiz um vídeo sobre isso também, tá aqui. Eu criei um prompt que você lista todas, porque isso pra mim é importante. Esse é basicamente o primeiro passo de construir um roteiro, é você saber tudo o que tem pra fazer naquele lugar. Então eu criei um prompt que seleciona todas as coisas que tem pra fazer em X lugar e o ChatGPT vai te dar uma lista completa, assim, de todas as atrações, pontos de interesse daquela cidade, e aí você consegue montar o seu roteiro. Além disso, se você tá viajando, você tá, Notre Dame, me conta aí a história da Notre Dame, e o ChatGPT vai criar um texto te contando a história. Você pode pedir uma história resumida, que aí ele vai contar a história pequenininha. O ChatGPT é amigo do peito pra mim, assim, eu uso ele muito, principalmente durante as viagens ou para criar o roteiro, porque ele já pesquisa tudo que existe na internet e me entrega assim, tá aqui minha filha, toda a informação que você me perguntou. O Scratch é um aplicativo que eu uso só porque ele é bonitinho mesmo, eu acho muito legal. Ele funciona como se fosse aqueles mapas de raspadinha, sabe? Que a galera coloca assim na parede, que são muito bonitos também, mas esse aqui eu acho ele muito legal. Por quê? Aqui você consegue marcar os lugares que você já visitou, os lugares que você já morou e os lugares que você tem interesse de visitar. Então os rosinhas são os que já visitou, o roxo já morou e o azul é o que quer visitar. Então aqui eu consigo ir marcando os lugares que eu quero visitar. E ainda dá para colocar fotinhas, então aqui é uma montagenzinha de fotos que a gente fez de quando a gente visitou a República Tcheca. Além disso, você ainda consegue explorar e descobrir novos lugares, sabe? Tipo, aqui tem muitos detalhes. Por exemplo, vamos ver aqui o que tem no México. Aqui conta um pouquinho da história, detalhes, a comida, fala várias coisas.
o código para fazer ligação internacional, as operadoras de telefone, o tipo de tomada, eu acho isso muito legal. O tipo de tomada, os feriados, todos os detalhes que você precisa saber. Vistos, sim, se você precisar, eles já vendem aqui. Transportes, então aqui fala dos principais aeroportos, aplicativos de transporte. Aqui tem os detalhes da saúde, as vacinas que precisam, isso é muito importante você saber. Aqui, ó, beber água com cuidado, eles não recomendam beber água, a idade de consumo de álcool, o dinheiro, o clima, telefone de emergência, isso aqui é muito interessante. No México é o 911, né, o 911, que é o mesmo dos Estados Unidos, mas, por exemplo, na França, vamos ver aqui, os números de emergência são completamente diferentes, então é o 17, 15 e 18. E tem detalhes de tudo que você imaginar para todos os lugares. Eu acho muito legal. E aqui, olha, cidadãos de Portugal não precisam de um visto para visitar a França. Então você coloca aqui a sua nacionalidade ou a nacionalidade do seu passaporte e ele te mostra se precisa de um visto ou não. Eu uso por vaidade mesmo para ver aqui os lugares que eu já visitei, mas é um aplicativo que tem muita informação do seu destino ou de qualquer outro lugar que você queira ir. Aí aqui tem os lugares que eu já visitei, ó, eu já visitei 6% do mundo, gente. Faltou muito ainda, tem que correr atrás. O Polar Steps, ele é quase que uma mistura do Scratch com o GPT e o Atlas Obscura, porque ele mostra os lugares onde você já visitou. Aqui eu só tenho um registrado, porque ele é relativamente novo, mas ele também tem guias. Então, ó, você já sabe, estamos indo para Paris. Se eu clicar aqui, ele aparece um guia de Paris, então eu consigo ver, tipo, o que eles recomendam, consigo ver os lugares famosos. E aqui você pode também montar o seu próprio guia de viagem. Então, se você já sabe o que você vai fazer, você pode adicionar aqui o seu próprio guia e compartilhar ele com pessoas. Eu achei ele muito legal. Esse aqui é um que a gente usa mais aqui em casa mesmo, mas que eu acredito que ele seja muito útil. Inclusive eu vou testar ele durante a nossa viagem em Paris, que é o Too Good To Go. O Too Good To Go é o seguinte, é um aplicativo que os restaurantes se inscrevem e eles vendem comida, eles vendem pacotes, caixas surpresas com várias misturas de várias coisas que eles vendem nos restaurantes, que eles vendem no final do dia por um preço muito mais barato, tipo 90% de desconto, para evitar jogar aquilo ali no lixo, né? Então, para evitar o desperdício de comida. Um dos meus favoritos que eu tenho aqui é uma que chama Dulce de Leche, que vende, é uma pastelaria que vende assim só coisa gostosa, mas que não tem nada aqui no caso. Mas vamos ver aqui um legal. E tem de tudo, gente. Tem sacolão, né? Pastelaria, ó. Esse aqui, ó. A pastelaria tem uma sacola de surpresa, custa R$3,60. E vem uma mistura de coisas de pastelaria. E aí a única coisa que você tem que fazer é garantir que você pode ir lá recolher entre o horário que tá aqui. Nesse caso é entre 12h30 e 2h45. É uma ótima, e assim, vem muita coisa. É uma ótima opção se você vai pegar coisas tipo de café da manhã. Então já evita de gastar com café da manhã durante a sua viagem. Basta você comprar um Too Good To Go, entendeu? Eu com certeza vou testar isso aqui numa viagem. E aqui eles falam mais ou menos o que tem. Nesse tem pão e pastelaria. Vamos ver outro. Vamos ver. Esse aqui é tipo um sacolão. Aí vai ser frutas, legumes, essas coisas. E vem muita coisa. Tem lugar que você pode pedir pizza. Eu acho muito interessante. Eu acho que vale muito, muito a pena testar esse aqui. Eu já até perdi a conta de quantos aplicativos eu falei, mas eu quero mostrar pra vocês esse aqui embaixo que se chama Countdown, e eu inclusive uso um widget dele aqui que fica o quê? Me mostrando quantos dias falta para a minha viagem. No momento eu tenho só esse aqui que conta a viagem pra Disney, e eu tenho um da Copa do Mundo de 2026, que inclusive faz uns 759 dias no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas basicamente você consegue criar uma contagem regressiva, pode ser pro dia inteiro ou um horário específico, e ele fica aqui contando exatamente quanto tempo falta pro seu evento. Eu gosto muito, toda viagem que eu faço, eu coloco na hora que eu tô, né, para contar o dia que eu estou indo para aquele lugar, mas eu também coloco para contar os dias quanto falta para eu voltar para casa, para eu saber quanto tempo eu ainda tenho para aproveitar ali naquele destino. E por último, um extra, que não é exatamente um aplicativo, é um site, mas eu criei aqui um atalho, e quando eu clico aqui ele abre o site, que é o Taste Atlas. Ele tem aqui um mapa que é super interessante. Inclusive, a gente já fez um Reels no Instagram sobre esse aplicativo.
Se você não segue a gente lá no Instagram, já segue aí para receber novidades. Mas basicamente é um mapa de comida. É um mapa de comida típica. Você vai fazendo o zoom aqui, por exemplo, aqui em Valência. Aqui o principal é a paella, mas se eu clicar aqui, tem mais um monte de coisa. Então, por exemplo, a horchata. Eu clico aqui na horchata, ele vai me falar o que é a horchata, como é feita a horchata, aonde eu posso comprar, aonde que combina. Dependendo, tem umas comidas típicas que eles até te falam assim, qual vinho que combina mais com essa comida. E na minha opinião, a gastronomia é super importante quando você está indo conhecer um lugar. Então é essencial que você experimente a culinária local e saiba o que você tem que comer, quais são as coisas importantes. Por exemplo, aqui na paella até te fala mais ou menos os ingredientes. Aqui, ó, para combinar com o quê? Uma cava, né? Um vinho espumante. Chiquérrimo, gente, eu adoro. Além disso, aqui você pode pesquisar, se tiver a localização conectada, você pode pesquisar coisas que já estão aí, né? Se você já está no seu destino, você já pode pesquisar aqui. Mas também tem como você pesquisar, por exemplo, tô afim de comer, deixa eu ver, um ovo, um prato que tenha ovo. Então você clica aqui em pratos com ovo e ele aparece aqui milhões de lugares diferentes, tipo Japão, China, Itália. E tem ainda uma lista dos melhores de 2023 e 2024. E o primeiro melhor prato do mundo do ano passado, a picanha, Brasilzão ali. Tem muita comida brasileira que tá aqui no top. E outra coisa que eu acho muito interessante é um quiz, para você testar os seus conhecimentos sobre culinária, sobre gastronomia de lugares diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vidão, desse guia completo de aplicativos. Se faltou algum aplicativo, deixa aqui no box de descrição e vamos bater uns papos e viajar muito. Falou? Beijo! Fui!